Eu queria pensar com os irmãos hoje em um tema que está lá no livro de Filipenses. A palavra hoje não é uma palavra exatamente doutrinária, teológica, por assim dizer, mas é uma palavra necessária para a igreja, porque eu quero falar das aflições da vida. Ela também pode ser tomada teológica no sentido de que nós vamos expor a ideia do Senhor, a vontade de Deus. Então, nesse sentido, ela é. Mas ela é muito prática e ela vai falar de situações que nós vivemos, e uma que é muito recorrente, sempre foi, e eu queria então compartilhar com os irmãos, capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria falar do dilema da ansiedade. Por muitas vezes a gente escuta falar que é algo do mundo presente, da sociedade moderna, mas seria, acho que um erro falar dessa forma, porque ela é tão velha quanto a história da humanidade. É uma emoção vivida por todos, desde criança as pessoas já provam dessa emoção, em várias épocas, desde os nossos primórdios. Então, falar de ansiedade é falar desde que o homem caiu lá no Éden, ela entrou no coração do homem como uma emoção. Essa emoção que pode, em alguns casos, virar transtornos e se agravar através desses transtornos, afetando todas as áreas das nossas vidas, podendo até chegar a uma depressão, em alguns casos, irmãos. Meu objetivo, então, nessa noite, é trazer uma reflexão sobre esse assunto, à luz da palavra de Deus. Como pastor, não sou médico, não sou psicólogo, sobre a luz da palavra de Deus, traçando um caminho que a Bíblia nos ensina para tratarmos qualquer que seja a dificuldade. Quando eu vou ao texto sagrado e olho algumas dificuldades do mundo moderno, ou que está mais latente nesse mundo, e eu vejo e olho para o passado, e vejo na palavra de Deus como os homens trabalhavam ou tratavam essas situações na vida, e não tinham nem 50% do que nós temos hoje de ferramentas. Eles tinham uma única opção, ou basicamente essa opção, era depender de Deus. Mas nós vivemos numa sociedade, entendo que Deus permite a ciência e a inteligência no coração do homem para ajudar o seu semelhante, e não vejo dificuldade nisso. Acho que isso é bênção e é milagre de Deus. Entretanto, o que acontece é que muitas vezes essas pessoas e este mundo, eles caminham para a cura ou a solução dos seus problemas simplesmente confiando no outro, não é? Seja até a ciência, mas de forma de esquecendo daquilo coisas simples que o Senhor nos ensina e nos mostra há milhares de anos na sua palavra. Pela influência desse mundo moderno, nossa própria vontade de querer resolver muitas vezes também, eu sou capaz, eu posso, acabamos deixando de buscar o melhor e o principal, o conselho do Senhor. E a Bíblia vai falar sobre o conselho de Deus. Salmo 1, eu tenho citado muito ele, vai dizer, não vá no conselho do de fora, mas vá atrás do conselho de Deus em todos os sentidos, que é a sua palavra. E daí nós tiraremos então algumas lições do texto sagrado. Quero mostrar pelo menos 3 pontos aqui para os irmãos. O que a ciência, nós não podemos negar, que ela ajuda em algum aspecto, sim, né? Mas também a opressão do mundo espiritual, que também interfere muito nessa área na vida das pessoas, e do ponto de vista teológico, aonde nós somos ensinados, a partir de aprendermos de Deus, como lidar com essa e com tantos outros dilemas da vida que nós passamos, não temos como fugir. Então, o livro de Filipenses pode projetar. Eu quero ler os 6 e os 7, depois vamos ler alguns outros versos. Eu vou pedir à igreja que se coloque em pé, só para você dar uma acordadazinha, e depois nós vamos sentar confortavelmente. O texto sagrado vai dizer assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Perceba que ele já coloca e amplia para qualquer situação, tá? Para coisa alguma. Mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ainda em pé, com sua cabeça, vamos orar. Pai querido e Deus amado, nós estamos diante do Senhor e a igreja reunida aqui na tua casa e tantos outros que estão assistindo ao vivo ou vão assistir
em algum momento a transmissão e a gravação desse culto, eu lhe peço que o Teu Espírito, por Tua misericórdia, nos ajude, apure os nossos ouvidos, abrindo os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Sua lei. Senhor, na Tua palavra, na Tua luz, vemos a luz, o salmista vai dizer. É indo ao Senhor que nós nos conhecemos e que nós refletimos sobre aquilo que são os dilemas da vida, na perspectiva de um homem que caiu e se afastou e perdeu o controle de tudo, inclusive de si mesmo. Que nessa noite o Senhor possa nos ajudar e ajudar a todos que estão ouvindo essa mensagem, que seja simplesmente a Tua palavra, que o Senhor me use para a transmissão dessa palavra, de forma que o Teu nome seja glorificado. Pai, fala conosco, nos ajude, porque queremos andar em conformidade com a Tua lei, é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Entre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, eu quero então trazer um contexto aqui para os irmãos entenderem, porque eu li 2 versos, mas é bem mais que isso, para que a gente entenda, porque Paulo está dando esse conselho, ensinando a igreja a buscar e andar por esse caminho. Das 13 cartas de Paulo, esta é a mais afetuosa de todas. Perceba que no verso 1, ele vai dizer: portanto, meus irmãos, meus amados, muito saudosos, muito queridos, com alegria, ele é muito amável. Pode colocar o verso 1 aí, para a igreja poder acompanhar, do capítulo 4, é a carta que Paulo inicia aí, olha, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, a quem eu tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, assim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. É com muito afeto que Paulo, que parecia um homem duro, que às vezes a gente tem a impressão daquele homem, aquele teólogo rígido, duro, Paulo, pelo contrário, ele tinha esse espírito de ser amável na hora certa, de usar na hora certa de cada situação, e a esta igreja ele abre assim com tanto afeto, colocando o seu carinho através dessa abertura, que consola o coração dessa igreja. Essa orientação que Paulo vai dar à igreja, aí logo na sua abertura, ele vai fazer elogios, e ele vai dizer também que em um dos versos, aí daqui a pouco a gente vai ler, que ele estava preso. Então o contexto dessa carta é chamada uma das cartas da prisão, junto com Efésios, Colossenses e Filemon. Paulo estava preso e precisava, como ele não podia estar presente, ele mandava a carta. As cartas do Novo Testamento, elas eram a presença, a autoridade de uma carta, era como se o apóstolo estivesse ali presente. Como não podiam ir, eles escreviam a carta e eram como se aquele apóstolo estivesse ali, era realmente alguém da parte de Deus que estava ministrando ao coração daquela igreja e daquele povo. Quando foi isso? Provavelmente, possivelmente, de 60 a 62, daquele período, depois de Cristo. O imperador era César, possivelmente, o imperador era Nero, naquele momento, e ele levantou, através de Nero, começou um levante contra a igreja do Senhor. Então veja que o contexto que Paulo escreve essa carta era um contexto difícil para a vida dele. Ele tinha todos os motivos do mundo para estar com dificuldades, com problemas, com medo, mas ele escreve para trazer consolo àquela igreja. Quando Paulo funda essa igreja, irmãos, ele na sua segunda viagem missionária, então essa carta teria aproximadamente 10 anos, foi a primeira igreja ali na Macedônia. Atos 16, 6 vai falar sobre isso, e na quarta-feira nós estamos expondo o livro de Atos, porque eu tenho falado que é quase impossível você entender, a partir dos livros, a partir de Atos, você entendê-lo sem ter lido Atos, porque Atos vai retratar pelo menos 35 anos da história da igreja. Então, quando você não lê o livro de Atos, e a gente está expondo capítulo a capítulo, verso a verso, a gente vai entender algumas coisas que nós vamos ler nas cartas posteriores ao livro de Atos. Então, em Atos 16, Paulo, você vai ver um pouco falando da fundação dessa igreja, que não tinha sinagogas, que tinha poucos judeus ali. Também é uma das cartas de Paulo que ele menos vai citar o Antigo Testamento. A maioria das cartas, quando a gente observa, haverá citações do Antigo Testamento, para
mostrar, porque normalmente havia um grupo de judeus convertidos, havia sinagogas, então para trazer o reforço daquilo que o Senhor já havia vindo falando para o seu povo e para a compreensão dos judeus, eles geralmente citavam, mas nessa carta você escuta muito pouco, ou quase nada de citações do Antigo Testamento. E qual é o motivo? É porque esta igreja não tinha sinagoga, é porque esta igreja tinha poucos judeus convertidos. A carta, então, ela não embasa muito o Velho Testamento na sua narrativa, justamente por isso. A igreja de Filipos também, a título de informações para os irmãos, foi a primeira da Europa, né, está lá em Atos 16. Filipos era uma colônia romana, um lugar de muito aconchego, onde os oficiais aposentados militares iam para lá. Eles tinham alguns privilégios ali, como povo. Era uma cidade próspera, uma província romana, de muitos habitantes e miscigenação, né, veteranos do exército moravam ali, tinham alguns privilégios, aquela igreja era composta, então, desse misto de gente, mas tinha alguns personagens conhecidos. Lídia, por exemplo, aquela comerciante de púrpura, morava ali. Ela não era dali, ela era da cidade de Tiatira, mas ela vivia ali, naquele momento que Paulo começou o ministério naquela cidade. Vocês também se lembram do carcereiro que se converteu ali em Filipenses, né, em Filipos, quando do terremoto que Paulo estava preso. Ainda para título de informação, para a gente entender o tema que Paulo está abordando, a igreja de Filipos ela era conhecida pelo apoio financeiro. Pode colocar aí 4:18, o verso 18, essa igreja foi fiel a Paulo nas finanças, ajudando Paulo no ministério. Mas o que me chama a atenção aqui é que esta igreja não era rica. A cidade o era, a igreja não. Esta igreja não era uma igreja abastada. Era uma igreja, talvez, das que Paulo tinha fundado, da mais simples e mais pobre. Mas foi a igreja que mais honrou o apóstolo Paulo no sentido de sustentar a obra missionária, apesar da sua pouca arrecadação, dos seus membros serem membros não abastados, era uma igreja que estava alinhada com o propósito missionário. Eles enviaram um amigo, um irmão da igreja, Epafrodito, para levantar ofertas e levar a Paulo. E esse vai narrar a Paulo algumas dificuldades da igreja. A igreja enfrentava oposições, sim. Todas as igrejas fundadas pelos apóstolos enfrentou alguma oposição em algum momento da sua vida. Bom, como era uma colônia romana, o culto ao imperador já era algo frequente e necessário para a média, né, daquele povo, o conforto e todas as facilidades que eles tinham. Então, aquela igreja ia na contramão daquilo, cultuando, celebrando e declarando um outro rei, que era Jesus Cristo. E por isso, obviamente, eles escolhiam a perseguição, de alguma forma, do império, dos habitantes daquela cidade, porque eles proclamavam como igreja do Senhor um culto a Deus, ao Senhor e não ao imperador. Fora esses problemas externos, aquela igreja, que é uma igreja tão boa, que a gente já viu aqui tantas qualidades dessa igreja, mas ela tinha dificuldades como todos nós temos. E você vai ver no verso 2 aí, que havia duas irmãs que tinham dificuldade, e Paulo vai exortá-las num problema interno da igreja, e um conflito que parece que cada uma queria e pensava diferente, e queria ir para um canto. Então perceba que essa igreja tinha problemas externos, mas ela também tinha problemas internos. E a pergunta e a reflexão aqui é, qual igreja não tem suas dificuldades? E Paulo pede para que elas tenham o mesmo pensamento, Evódia e a sua amiga, não é? Que elas pudessem, não é que numa igreja todo mundo tem que pensar exatamente igual em tudo, não é isso, mas era alguma coisa que trazia prejuízo para o reino de Deus, e esse era um problema que Paulo também vai pedir a essa igreja que resolva, para que não haja divisões, para que não haja, o inimigo não possa prevalecer contra a obra do Senhor. Dessa forma, meus irmãos, Paulo, então, nesse contexto de eu estou preso, mas estou aqui servindo a Deus, cultuando a Deus,
e ensinando e orando por vocês. Eu estou preso, mas eu sou grato a Deus, porque vocês têm lembrado de mim, vocês têm se comprometido com a obra missionária. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está, por isso estou escrevendo a vocês e pedindo que vocês continuem no fervor, no amor. Entretanto, não desistam, mesmo estando num lugar confortável, e mesmo sabendo que há dificuldades, que o império, e cultos, e tantas coisas que acontecem, permaneçam cultuando a Deus, permaneçam fiéis a Deus, permaneçam falando do Senhor, e dizendo que Ele é o único Rei. Os reis da terra não significam nada perto do Senhor. Ele diz: eu estou preso, mas entendam que vocês precisam, pela ação do Espírito Santo, pela glória e pelo avanço do Evangelho, e para a glória de Deus, tenham a capacidade de sentar e discutir e chegar, através do Espírito Santo, a um consenso, para que não haja divisões entre vocês. Esse é o contexto dessa carta. Paulo, normalmente, como a gente já ouviu aqui falar, e é a verdade, ele começa a primeira parte das suas cartas com muita teologia, né? E depois ele vai para a ação prática da disciplina daquela teologia, a aplicação daquela teologia, e às vezes ele mistura um pouco disso na primeira e na segunda parte, e aqui Paulo está fazendo isso. Ele está dizendo para aquele povo: gente, nós precisamos entender que Deus nos deu a direção para resolvermos o problema, quer seja internos ou externos, porque todas essas demandas geram essa emoção. Qual é a emoção? A emoção que o capítulo 4 vai falar, dessa ansiedade, desses conflitos, dessas incertezas que a vida nos apresenta, e nós não temos como fugir disso, meus irmãos, e nós precisamos então achar um caminho. Por causa disso, Paulo então escreve, dando àquela igreja, ele que estava preso, ele diz: exorto a vocês, não é, que não vivam ansiosos, por todos esses motivos que foram colocados aqui, mas andem confiadamente com Deus e em Deus. E como fazer isso? O tema não é novo, tampouco é um problema dessa sociedade, como muitos dizem, não é? Mas ele já existia e ele afeta todos os homens em todos os tempos. Um texto igual com esse, eu coloquei na nossa leitura responsiva, Mateus 6, de 25 a 34. O próprio Jesus vai falar desse tema. Se o próprio Jesus trata desse tema, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? O Senhor vai dizer isso. Por isso digo a vocês, não andem preocupados, ansiosos com a vida de vocês. E ele vai falar do beber, do comer, do vestir. Ele vai trabalhar isso na vida. E o contexto lá é um povo que vivia oprimido pelo Império Romano, no seu próprio território, e também daqueles que deveriam trazer alívio através da palavra e dos ensinamentos que Deus já havia dado desde a antiga aliança, não é, conforto e fé ao coração do povo, mas oprimia, colocava mais jugo e mais peso, como o próprio Senhor diz. Então Jesus, no sermão, ele traz uma perspectiva de dizer: por que vocês estão andando ansiosos? E ele ali também vai apontar um caminho, e o caminho que ele aponta é o caminho de buscar a Deus. Ele mostra e dá dois exemplos, do menor para o maior, falando dos lírios, falando dos pássaros, para tocar o coração dos homens, mas no final, ele vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E é este o ponto, é nesse ponto aqui que eu quero centrar a minha reflexão dessa noite, quando neste mundo, e cada um viveu isso na sua época, mas nessa sociedade que nós estamos inseridos, e as demandas tecnológicas e tudo que advém, muitas vezes a igreja tem buscado, em primeiro lugar, a solução e a sua confiança ser depositada, e eu estou falando da igreja, em coisas aí fora, seja na ciência, e com isso não estou dizendo que a ciência não deve ser buscada, estou dizendo depositar toda a sua confiança no próprio homem, ou na sua própria capacidade. Pelo menos esses três elementos, inicialmente, são aquilo que tem pautado a vida dos homens e mulheres, dos seres humanos que se declaram crentes. A igreja perdeu a percepção de buscar o conselho do Senhor. E por fim, tudo que acontece na nossa vida e no nosso derredor deve ser, em primeiro lugar, visto na perspectiva de Deus. Por isso a Bíblia não pode faltar na sua leitura. Você pode ler 10 livros por mês, mas jamais deixar de ler a palavra de Deus, porque dela virá o conselho final e único.
para a sua vida, porque tudo que você encontrar aí, se for verdade, você encontrará na palavra de Deus de alguma forma. Mas se você não faz esse balizamento, você começa a confiar mais nas coisas aí fora do que na própria palavra. Qual é o resultado disso? Você não terá paz, você não terá nunca segurança, você será sempre um poço de uma pessoa andando sempre com dificuldades e buscando todo o tempo, e muitas vezes, eu sei que tem uns que precisam, mas muitas vezes buscando tratamentos e entrando em remédios por causa da facilidade, é só ir numa farmácia e pedir, porque é muito mais rápido, e às vezes não é necessário, não é o caminho para você sair daquela situação, mas é o caminho mais rápido, porque você esquece do conselho do Senhor. Jesus já tinha dito: por que vocês andam ansiosos quanto à vida de vocês? E nós precisamos entender isso. Mas ainda, fora a palavra de Jesus, os apóstolos encontraram essas dificuldades. Pode colocar aí 1 Pedro 5,7, por favor. Ele vai trabalhar isso no coração do homem. Aonde a igreja era lançada, os apóstolos tinham que tratar e ensinar as pessoas a pensarem sobre isso. Lancem sobre ele toda a vossa, porque ele tem a de vocês. Será que é isso que temos feito? Na verdade, é assim que temos andado com Deus? A verdade é que os problemas dos homens e a ansiedade, como essa emoção, entra no homem ali a partir do verso 3 de Gênesis, quando o homem cai. Deus tinha dito para o homem: domine, governe, você tem todo o controle, você não vai ter necessidade de coisa alguma, você não vai ter medo, você não vai ter receio, nada vai dar errado na sua vida. Esse era o comando de Deus, enquanto o homem não havia pecado. Após a queda, tudo isso foi perdido, de certa forma. O homem agora tem controle, mas não completo. O homem agora tem um nível de coragem, mas não totalmente corajoso. O homem agora tem medo, o homem agora tem receio, o homem agora não tem controle mais, aquele controle que Deus tinha dado. Mas vejamos então, com essa introdução, que vocês entenderam porque Paulo agora, ele vai dar esse conselho, porque aquela igreja estava vivendo. Nós vamos ver, eu queria mostrar para os irmãos pelo menos três situações, como falei inicialmente, que nós devemos analisar, que pode causar isso. Essa ansiedade que pode descambar em transtornos e talvez coisa até pior, e deixarmos muitas vezes até depressivos, sem motivação, sem ânimo para continuar no caminho, e cada vez mais, esses são dados que qualquer um pode pegar na internet, cada vez mais as pessoas estão se afastando do trabalho, da igreja, e problemas dentro de casa, problemas relacionais, porque não conseguem mais. E a pergunta que vai, nós sabemos que a demanda desse mundo é muito forte, mas será que a palavra de Deus não funciona mais? Será que os textos sagrados, o texto inspirado, será que o Espírito Santo não pode mais usar a palavra, não está agindo sobre o mundo, para que a gente seja entregue e simplesmente aceite tudo isso que vem às nossas vidas assim, de maneira tão fácil? E será que vamos ficar escravos de tudo isso e dessas demandas que aparecem, quando a palavra de Deus nos dá um caminho de paz e de graça, de já muitos anos, de séculos atrás? E o primeiro ponto que eu queria então colocar aqui, para tratarmos com isso, é do ponto de vista científico. A gente não pode negar que Deus usa a inteligência que Ele deu ao homem, e Ele permite que o homem então busque amparo naquilo que os homens descobrem, que a gente chama de ciência, que conhece os efeitos negativos da ansiedade, e muitas vezes daquilo que ela faz na mente, na alma e no físico da pessoa. Precisamos reconhecer que existem sim fatores clínicos, né, que a saúde do homem pode ser comprometida e que a ciência de alguma forma pode ajudar. Eu não estou aqui para dizer que isso não é verdade e nem negando isso, mas nós precisamos entender cada aspecto. Muitas pessoas perdem o controle. Eu queria trazer aqui uma citação de um pastor batista. Ele foi chamado o príncipe dos pregadores, não é? Spurgeon, Charles Spurgeon. Todo mundo aqui, ou a maioria, já ouviu falar de Charles Spurgeon. Mas talvez você não conheça alguma parte da história dele. Aquele homem que tinha os seus escritos, que foram espalhados pela América e na Europa também, mas chegou à América. Os seus sermões de uma semana levavam 15 ou 20 dias para chegar no outro continente, e as pessoas bebiam daquela fonte. Um homem extremamente comprometido com o Evangelho, com a verdade bíblica, com a teologia sadia, mas aquele homem tinha um problema sério.
Spurgeon tinha uma doença que o deprimia e deixava ansioso. Há um relato na história que muitas vezes ele foi buscado em casa. Estamos falando de um dos maiores pastores que a história, que esse mundo viu. Ele foi buscado em casa pelos seus diáconos, porque ele não tinha ânimo para ir à igreja pregar. Aí você fala, meu Deus, como é que pode um pastor? Um ser humano, não era um pastor, era um ser humano, que tinha uma debilidade, uma doença chamada gota, que trazia uma condição que afetava o seu corpo físico, e a sua alma, a sua mente, e que daquela doença gota partia toda uma inflamação que deixava aquele homem deprimido, ansioso, angustiado, e ele não tinha ânimo nem para levantar e pregar. E os diáconos iam buscar Spurgeon, e arrastando ele para colocar, e Deus usava, porque Deus usa a semente e não o semeador. Eu vou repetir, é porque Deus vai usar a semente e não o semeador. O semeador é apenas um instrumento. O compromisso de Deus é com a sua semente. E o que é a semente? A palavra. Então Deus pode usar alguém, porque o compromisso dele é com a semente. E aquele homem muitas vezes foi carregado por causa dessa doença, o seu quadro clínico, e ele ficava ansioso e muitas vezes depressivo. Essa é uma história muito conhecida, basta pesquisar. E foi um homem tremendamente usado por Deus. Então, existem fatores clínicos? Existe. Muitas vezes as pessoas estão ansiosas, ou estão deprimidas, ou não estão bem, por um fator clínico. E a gente não nega isso. Mas será que é só isso? Há pessoas que têm predisposição em algumas doenças. Hoje se dá nome a tantas doenças que a gente no passado não tinha. Há uma raiz, às vezes, envolvendo ali problemas químicos, que a ciência já descobriu, a psicologia, a psiquiatria, e você precisa tomar um remédio. Sim, nós não estamos negando que isso possa acontecer, mas será que todos os casos são assim? E será que isso é suficiente para te levantar e te tirar dessa situação? E apenas fazer um tratamento vai te mudar? Onde fica a palavra de Deus nisso tudo? Outras tantas são experiências da vida. Irmãos, muitas pessoas são afetadas por experiências de vida. Ora, talvez esse último incidente aí nacional do avião que caiu tenha traumatizado algumas tantas pessoas, algumas tantas famílias que estavam envolvidas ali, direto ou indiretamente. Então, acidentes, experiências na infância, experiências em ambientes familiares, em ambientes de trabalho, as pessoas são marcadas. Não é incomum você ver relatos de pessoas que não conseguem mais trabalhar, porque diz que teve um patrão assim, uma patroa assada, e que passou anos ali, que foi afetada de tal forma que não consegue mais e desenvolveu algum tipo de doença. Então, de fato, existe vários fatores que podem desencadear esse tipo de coisa na vida da pessoa. Mas é só isso? E nós vamos apenas nos conformar com isso? A igreja que estamos aqui refletindo, e o texto sagrado fala de uma igreja que tinha um compromisso com a obra missionária, uma igreja de amor, uma igreja que não tinha assim problemas, como a igreja de Coríntios, comparada à igreja de Coríntios, mas uma igreja que enfrentava dificuldades externas e internas, como todo mundo em todas as épocas. Uma igreja que tinha problemas de relacionamento, embora fosse uma igreja comprometida com o reino de Deus, perceba isso. E Paulo então vai dar uma direção para aquela igreja, e dizer, o caminho é esse aqui. Talvez eles não tivessem as mesmas ferramentas que nós temos hoje, mas Paulo dá a principal, eu penso que é a principal. Algumas pessoas precisam de tratamento, a gente reconhece, de acompanhamento, de terapia, de médicos e de remédios. Sim. O primeiro ponto aqui é que, sim, a ciência pode nos ajudar, e ajuda, e tem ajudado, e graças a Deus, porque se ela existe é porque Deus permitiu que ela existisse para o benefício do seu semelhante. E a gente louva a Deus por isso. Mas isso é só uma parte da história. O segundo ponto aqui que eu queria falar sobre essas questões da ansiedade é a questão espiritual, que a gente não pode esquecer. Sim, temos que reconhecer que Satanás, ele tem parte nisso também, né, em algumas situações. Ainda que limitadamente, debaixo do controle de Deus, mas ele pode afetar a saúde mental, a saúde emocional, né, a saúde física das pessoas.
oprimindo as pessoas. Basta olhar a história de Jó, não é? Capítulo 1 de Jó, você começa a ler aquela narrativa, você vai ver que Satanás, de alguma forma, com permissão de Deus, debaixo de um controle de Deus, e ali Deus estabelece os limites para ele, mas ele sim, ele veio, ele tirou de Jó, ele tirou bens, ele tirou saúde, ele tirou família, ele prejudicou a vida de Jó. Jó, quem lê, eu tenho lido, estou lendo, finalizando o livro de Jó, as narrativas daqueles amigos de Jó, as defesas de Jó, as falas de Jó, muitas vezes deprimido, angustiado, pedindo a morte, questionando Deus, enfim, um homem que estava marcado por aquela situação que passou, e sem respostas, buscando respostas, e com aquelas pessoas ao lado dele, dizendo isso, dizendo aquilo. E a história, graças a Deus, no final termina bem, porque ele termina com Deus, e ele busca ao Senhor, e o diálogo dele com Deus o leva a ser restaurado. Mas sim, muitas vezes a nossa ansiedade, os nossos problemas podem vir e advir de uma opressão, de uma ação que a gente pode chamar, e é muito comum esse termo por aí, embora mal colocado teologicamente, que é essa guerra espiritual que nós vivemos, né? Exploram ela de forma errada, mas ela existe. Paulo, no capítulo 6, aos Efésios, vai falar sobre isso. E toda essa angústia advém da falta do controle, do amanhã, do pão, e de tantas coisas que a gente perde o controle. Será que eu vou estar aqui amanhã? Será que a Betel vai me querer? Será que meu patrão, eu errei? Será que vai dar certo? E será que eu vou conseguir bater a meta? Será, e você não tem certeza disso? Será que eu vou conseguir trazer o pão para minha casa? Será que eu vou dar conta? E essas coisas vão angustiando e vão levando os homens ao desespero. Mas isso faz parte da vida. A questão não é essa. É aonde nós vamos buscar, quais são as fontes. Então vimos que a ciência pode nos ajudar nesse aspecto, não é? Com remédio, tratamentos, e é dádiva de Deus, mas nós também sabemos que isso pode vir, né? E nós vimos que através de doenças pré-existentes, ou situações e vivências, nós podemos ser acometidos por isso, mas também existem essas questões espirituais. Quer ver um outro texto? Os irmãos podem colocar aí Lucas 22, do 31 e 32, Jesus vai dizer a Pedro: Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por vocês. Ora, olha Satanás agindo aqui, mais uma vez. Obviamente sempre limitado, mas ele age, ele está aí para dificultar, para tentar impedir, a partir do 31, impedir e danificar o homem, e muitas pessoas são oprimidas pelo diabo, e crente não pode ser possuído pelo diabo, mas crente pode ser oprimido pelo diabo. É um pensamento, é uma distorção numa fala, nesse mundo de tecnologia. Como diz minha esposa, o WhatsApp não retrata as emoções, é a letra seca. E às vezes a pessoa fala, mas eu não quis dizer isso, mas era o que estava escrito, porque não tinha olho no olho, não é? Aqui, ó, tete a tete. Então, muitas vezes você fica deprimido, você fica angustiado, a pessoa lhe distratou, aparece, não foi o caso, mas às vezes dá essa impressão, e o diabo usa aquilo ali, ele age, ele anda ao derredor, a Bíblia diz, buscando alguém para tragar. Existe dentro dessas dificuldades que nós sofremos, que causa medo, que advém desse sentimento, e dele vários filhotes nascem, e vai se agravando, essa questão da opressão. Mas ainda Paulo, no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 9, se quiser pode colocar aí, Paulo sofria de alguma coisa. Nós não vamos discutir aqui o que seja, porque ninguém sabe, se especula. Mas o meu ponto aqui é que Paulo vai reclamar, e ele vai dizer, é um mensageiro de quem? De Satanás. Pode pôr o texto aí, para ajudar? 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Ele vai dizer que o problema que ele tinha e que lhe incomodava, e eu tenho absoluta certeza que Paulo
vivia e vencia aquilo, porque era algo que o incomodava para ele relatar e orar por 3 vezes ao Senhor. Era a vida de Paulo consagrada ao Senhor, na dependência do Senhor, porque ele disse que havia um mensageiro de Satanás provocando aquilo na vida dele. Que vai do 7 ao 9, o texto sagrado. Perceba que Satanás muitas vezes provoca essas sensações, esses sentimentos dentro de nós, dizendo: você não é bom, você não é capaz, você não vai conseguir, você é inferior nisso ou naquilo. Mas ainda em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo vai dizer, e talvez esse texto seja o mais abrangente, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as forças do mal. Então, a igreja negar, qualquer que seja a denominação e a sua linha histórica ou não histórica, a sua linha teológica, negar que exista uma batalha espiritual e que esta batalha muitas vezes traz dano, é querer se enganar, é não ler a Bíblia, porque a Bíblia relata sobre isso, fala sobre isso. Ele está aí para trazer confusão, matar, roubar e destruir, a figura ali de João 10. Muitas vezes as pessoas estão adoecendo, estão ansiosas, estão deprimidas, por razões diversas. A primeira já vimos, e a segunda está aqui, por uma questão espiritual. Porque não se apegam, porque de alguma forma ainda não entenderam. Porque em todas elas, para mim, o último ponto é necessário. O último ponto vai ser necessário na primeira, que é a ciência. O último ponto eu vou colocar, será necessário nessa segunda, que é essa questão de guerra espiritual, porque se nós não entendermos isso, nós vamos ficar reféns, ainda como igreja. O terceiro ponto da ansiedade é como a igreja deve tratar a ansiedade, ou esses problemas, depois da gente entender os 2 pontos anteriores. Teologicamente, a Bíblia fala sobre isso. Qual é a questão teológica desse ponto? Na teologia, nós precisamos entender a soberania de Deus, ela é central na vida do crente. A confiança na providência divina é o maior antídoto para a ansiedade. Eu vou dizer de novo, a confiança, a centralidade na pessoa de Deus, de Jesus, não é? É central. A providência divina é o maior antídoto para a ansiedade, contra a ansiedade. A paz que Paulo menciona no verso 7 do capítulo 4, é um dom divino que transcende as circunstâncias humanas, que está além da nossa capacidade de compreender. É uma ação do Espírito Santo. Gálatas 5:22 pode projetar aí. A Bíblia diz que a paz é um fruto do Espírito. E se a paz é um fruto do Espírito, só se consegue ter esta paz, como Paulo aponta e aconselha, apesar das dificuldades, irmãos, externas, apesar das dificuldades e que as divisões que muitas vezes podem ocorrer, e eu quero ir para cá, eu quero ir para lá, e ele fala: por favor, cheguem a um consenso, busquem a Deus, tenham paz no coração. Eu aprendi logo cedo na minha caminhada com o Senhor, e eu sempre digo isso às pessoas que me pedem aconselhamento sobre a vontade de Deus. O próprio apóstolo vai dizer que seja a vontade de Deus o árbitro em vosso coração, a paz no vosso coração determinará a vontade de Deus. Quando você tem paz, eu estou falando na perspectiva de um crente, quando um crente tem paz, ele busca a Deus, essa paz determina: eu estou dentro da vontade de Deus, eu tenho paz no meu coração, eu não estou perturbado, seja por não ter nada, ou seja por tudo, seja por estar aqui ou ali, seja por ficar ou por ir, é preciso ter a paz. Então, é crucial na teologia nós entendermos a questão teológica. Vimos a ciência, vimos a guerra espiritual, mas e teologicamente? Paulo dá um conselho teológico. Paulo aponta para Jesus. Paulo aponta para Deus. Teologia, palavra composta. O estudo de Deus, o estudo das coisas do Senhor, das disciplinas do Senhor. Paulo aponta para o Senhor. Talvez Paulo tivesse naquela época algum remédio, uma erva, alguma coisa. E ele recomenda, inclusive ele recomenda para um discípulo dele, em outra carta, algumas ações que poderiam ajudar como medicinal. Mas Paulo nunca deixou de falar da palavra de Deus, que é o centro da nossa razão, da nossa vida. Então Paulo vai falar para aquela igreja
e dizer, vai orar, não andeis ansiosos em coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus. A gente conversa com o médico, conversa em casa, conversa com o marido, conversa com o pastor, conversa com todo mundo, mas você não conversa com Deus, você não ora a Deus, e eu vou chegar lá. Essa paz que é um fruto do Espírito, que nós podemos experimentar através da oração, da comunhão constante com Deus, através da sua palavra, irmãos. E as pessoas estão vazias da palavra, e quando alguém está vazio da palavra, vai se segurar em quê? No primeiro tronco que aparecer. Essa é a verdade, que esse mundo tem se segurado no primeiro tronco que aparece. Porque com tanta informação, com tanta gente falando de Deus e da Bíblia na internet, e você liga toda hora, e por que que você escuta 3, 4 sermão, pequenos podcasts dentro desses modelos que estão à disposição, e você não sai dessa situação que você está? Porque então não é falta da palavra, mas também é. Porque você está buscando, mas você não está entendendo aquilo. Na verdade, a sua expectativa, talvez a primeira coisa que você pense quando vai dar um clique lá na internet, seja o nome do pastor que você quer ouvir. E não Deus. Examine seu coração. Talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é o sobrenome ou é o nome. Não é Deus. Você quer ouvir alguém que você entenda que tem muito conceito, que conhece muita coisa e tal. Que bom. Mas no seu coração, a primeira coisa que devia, porque o primeiro conselho que Paulo dá a esta igreja que vivia essas dificuldades internas e externas é, irmãos, vamos orar. Vamos orar. E a gente leva a oração e se acostuma com a oração e fica brincando com a oração. Como se a oração não fosse um antídoto poderoso. E ela é o primeiro caminho que nós devemos buscar. Um outro texto relacionado está lá em Isaías, pode projetar aí para mim, Nandinho, Isaías 26, 3. Ele diz, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Mas eu não sei se a pessoa que escuta e não sai do lugar, não consegue superar, mas então será que está confiando? E aqui eu estou referendando a minha fala anterior sobre as buscas. Mas você escuta, mas não resolve, então em quem está a sua confiança? No pregador ou na palavra que está sendo pregada? Você realmente está bebendo daquela fonte? Eles dizem, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, a despeito de qualquer problema ou circunstância, irmãos. Paulo vai dizer àquela igreja, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes leve diante de Deus. Verso 6, por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. Eu quero, indo para o fim, já posto essas coisas, tirar algumas lições aqui desse conselho que Paulo fala, para que você possa refletir qual é a sua prioridade, respeitando os 3 pontos. No último ponto, ele precisa estar inserido nos 2 primeiros, senão você vai ficar ou dependente toda a vida, você pode ter um estado melhorado na sua condição de saúde física, mas jamais da paz interior. No segundo ponto, você estará sempre falando o nome do Senhor, mas sem as ferramentas, a fé suficiente para labutar e repreender o inimigo, resisti-lo, como o texto sagrado diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Me parece que tem crente que não consegue fazer isso. Então, a despeito dos 2 primeiros pontos, o terceiro ponto, que é a visão teológica de como tratar a ansiedade, é fundamental na vida de um crente. Eu quero então mostrar aqui alguns pontos que são importantes na vida da gente. A primeira é a confiança em Deus. A igreja deve ser o lugar onde os crentes são encorajados a lançar as suas ansiedades sobre Deus. A confiança na soberania de Deus deve ser ensinada e praticada, especialmente em tempos de incerteza. A Bíblia nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como o quê? São como os montes em Sião. Se confiarmos no Senhor, através de um relacionamento duradouro e diário com Ele,
Isso advém de uma vida de leitura da palavra de Deus. Precisamos conhecer a Ele e, a partir de conhecê-lo, conhecer as suas promessas para nós. Essa é a primeira coisa dentro do conselho de Paulo. Ele envia aquela igreja, aqueles irmãos, fala, vai orar, leve diante do Senhor, não há outro remédio. O remédio que temos é esse, confie no Senhor. Essa confiança que advém de um relacionamento diário com o Senhor. Precisamos conhecer quem é o Senhor. Você não pode confiar numa pessoa sem conhecer quem seja aquela pessoa, mas para conhecer essa pessoa, nós vamos para o segundo ponto, que é a oração. Oração aqui é relacionamento, leitura da palavra é relacionamento, oração é relacionamento. A oração é fundamental, fazer isso através da oração, promover uma cultura na sua vida de oração, onde você ou a igreja são incentivados e motivados a orar por si, uns pelos outros, compartilhar os seus fardos, buscando esta paz que advém da presença de Deus. A oração é um dos meios no qual abrimos nosso coração em relacionamento com Deus e entregamos e descansamos nele, e dele virá a paz que nós precisamos naquele momento de angústia. Se nós não buscamos a Deus em oração, e aqui não é palavras do pastor Moab, é a palavra de Deus. Paulo diz assim, não andem ansiosos, antes apresentem diante de Deus com oração, todo o anseio que está no vosso coração, todas as dificuldades do vosso coração. Essa aqui é a perspectiva teológica, como antídoto contra a ansiedade. Confiar em Deus, porque conhece Ele, conhecer Ele através da palavra e através da busca da oração. Por isso você deve levar a sério a sua vida de oração. E entender como orar, porque até isso é preciso entender. Deus nos ensina como orar. O terceiro ponto aqui é ações de graças. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos orar e levar tudo diante de Deus com orações e com súplicas, de forma intensa, levar e abrir o coração, mas não é desistir. Suplicar é alguma coisa, um passo a mais, fala de persistência, dizer, Deus, olha a minha situação, Senhor, eu não estou aguentando, por favor, há uma promessa, porque você está conhecendo a Deus e conhece a Ele, então você sabe que Ele tem promessa, e a promessa aqui, inserida no texto que Paulo aponta, que é o caminho de buscar a Deus e abrir o seu coração para Ele, passa por uma paz que virá ao seu coração. Isso não é promessa de homem, é uma promessa de Deus. Mas ele diz, faça isso com ações de graças. Porque, meus irmãos, por mais dificuldades que nós tenhamos, momentaneamente, todo mundo já passou em momentos diferentes da vida, todo mundo já teve momentos bons. Você pode agora fazer um flashback aí de momentos bons com sua mulher, com seus filhos, na sua casa, na sua igreja, com a sua vizinhança, um tempo bom da sua vida, um ano maravilhoso na sua vida. Ele vai dizer, leve a Deus em oração, com súplicas, ou seja, persevere nisso, vá um pouco mais fundo e com ações de graça. O que é ação de graça? É o encorajamento de um coração que está disposto, em qualquer circunstância, a agradecer a Deus. Essa gratidão vai tirar o teu foco do problema, da preocupação, e lembrar de quantas vezes Deus esteve ao seu lado, e que você passou por vales e Ele ali não lhe abandonou. O salmista vai dizer, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Obrigado, Simão. Quando nós vamos a Deus em oração, dentro desse relacionamento nós suplicamos, nós perseveramos, mas nós precisamos, é por isso que o apóstolo fala, sejam gratos a Deus, porque a gente deve ser grato a Deus também na angústia. Eu coloquei na pastoral, eu coloquei na leitura responsiva. Ora, Romanos 8, tem crente agora dizendo que aquele texto, eu já escutei assim, face a face, uma pessoa dando a palavra, falou, mas não é bem assim não, esse texto não consola meu coração. Como assim não consola seu coração? Porque todas as coisas cooperam. Não, mas esse texto é porque, por isso que eu coloquei, eu usei uma palestra que eu ouvi de uma pessoa que veio dizer ao auditório que não era bem assim, que só quem passa por um drama sabe. Eu entendo que não é fácil, mas eu não posso abrir mão da palavra. Se Deus disse que Ele permite, controla todas as coisas, por isso o primeiro ponto aqui é a soberania de Deus. Há coisas que não vamos entender na hora, mas depois vamos agradecer.
Mais um relato recente, quem assistiu essa tragédia do avião viu 2 ou 3 pessoas dar um testemunho do agente que estava no balcão e que ele chegou, estava errado, chegou atrasado para o check-in e queria insistir, queria inclusive brigar com o rapaz e brigou, e se fosse um valentão queria até bater no pobre do atendente, porque queria embarcar naquele avião, e depois da tragédia, ele vai para a televisão reconhecer, ainda bem, e dizer, aquele homem, porque teve postura, porque se posicionou, impediu-me de estar morto agora, junto com aqueles que caíram no avião. Aí todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Se Deus é soberano e controla todas as coisas, precisamos entender que dentro do caminho que Paulo aponta, ele aponta a ação de graças, né? Quando nós agradecemos, somos despertados às tantas coisas que o Senhor já fez, e tiramos o nosso foco do problema imediato. Por isso Paulo fala, com ações de graças. Esse é o caminho para a igreja. Temos os compromissos, as terapias, temos o diabo, e as doenças, né, que geram isso, e aí temos a ciência para ajudar. Temos o diabo que fica oprimindo, querendo dizer que nós somos fracassados, porque ele já está fracassado, ele já está em agonia com seus demônios, é o que a Bíblia diz. O seu fim já está posto, condenado, sem chance, não há como voltar. E aí ele quer convencer aqueles que um dia entregaram suas vidas para o Senhor, que eles também não têm saída. Não é esse o caminho, é agradecermos, para dizer, tudo Deus já fez, tudo Deus controla, Deus tem tudo. Quando nós agradecemos, tudo muda, porque o foco muda. Mas ainda em quarto ponto, a comunhão com os santos e com a igreja. Essa ideia de abandonar a igreja, essa ideia de ficar em casa assistindo culto transmitido não é culto presencial, culto transmitido não é culto como esse aqui, com as exceções de lugares, países, aonde realmente não se pode. Fora isso, o que a Bíblia ensina é aqui, tete a tete, olho com olho, congregação dos santos é isso aqui. A não ser que você não possa. Essa moda dos desigrejados é tão antiga. O livro de Hebreus já fala sobre isso, não deixe de congregar. As pessoas têm uma ideia agora por causa das facilidades, e aí mais uma vez, em vez de ir no conselho da Bíblia teológico, vai no conselho daqueles que dizem é mais confortável, é mais seguro. Em alguns casos eu vou entender, mas na maioria deles não vou entender, e vou dizer, você não entende por causa dos fracassos, e de você nadar, remar, e não sair do lugar em vários fatores da sua vida, aspectos, é porque você está fazendo e vivendo o Evangelho ao seu modo. Isso está na moda, viver o Evangelho ao meu modo. Cada um quer adaptar o Evangelho à sua própria realidade. Não, o Evangelho de Jesus é para viver conforme Ele ensina. E congregar faz parte. A comunhão dos santos é um meio onde nós somos desafiados. A unidade, por isso Paulo vai trabalhar a unidade dessas duas amigas aqui, e dizer, vocês não podem, vocês não vão deixar de vir à igreja, não vão deixar de congregar, mas vocês precisam resolver isso, à luz do Espírito Santo. Paulo exorta aquela igreja a refletir sobre os seus corações, as divisões que podem entrar através da ação, e isso pode gerar no coração daquelas pessoas ansiedade, e daí derivar outras questões de emoções. Ele vai dizer, antes procuram a paz de Deus que vai trazer paz no vosso coração e trazer paz entre vocês, que vai tomar a mente de vocês nos relacionamentos. É aqui que nós superamos. Quem vive em guerras não anda em paz, e Paulo aponta e diz, na comunhão, nós olhamos para o outro, nós dizemos o outro, nós oramos com o outro, nós superamos o medo através do testemunho, do abraço que o outro dá, já passei por isso, superei, apontando a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. É na igreja que nós encontramos o amparo, o abrigo. Há mais de 30 anos fora da minha família, de Cleide fora da família dela, o que nos sustenta, o que nos sustentou até hoje, a mim e minha família? A igreja. Em cada lugar que vamos temos uma família, temos a igreja, não são de sangue, mas são uma família espiritual. Quantas vezes a igreja nos ajudou, em vários lugares que passamos, mas é daqueles que somem, só aparecem na igreja quando precisam de ajuda, e a igreja vai ajudar, mas Deus está olhando tudo isso, não é esse o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus quer você aqui, para o crescimento espiritual, quer você na IBD, quer você na quarta, quer você na quinta, no domingo, a não ser que você não possa. Mas que lugar seria melhor para aprender e viver?
Qual é o seu hobby? As pessoas do mundo têm um hobby, tem a sexta-feira, tem os dias marcados para as suas demandas. E qual é a sua? O mundo faz isso melhor que nós, naquilo que eles querem, naquilo que eles entendem que é bom para eles. A Bíblia diz no conselho que Paulo aponta como antídoto para a ansiedade, que fazendo isso nós encontraremos paz no coração e na mente. E a igreja é fundamental nesta guerra, nesta luta contra o medo, através da comunhão, do fortalecimento, não do isolamento, mas do congregar e do compartilhar da fé, irmãos. Quem esteve aqui pela manhã e participou da aula, e louvou, e cantou, e agradeceu, com certeza saiu fortalecido. E o mundo tem ensinado a igreja, e até alguns pregadores, que não precisa. Tem ensinado a igreja que você pode estar aqui, pode estar ali, pode estar em qualquer lugar. O mundo tem ensinado que o crente é que determina como fazer. E não é isso que a Bíblia ensina. O Evangelho de Jesus não é isso. No quinto ponto, a suficiência, que vem da paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 7 é uma promessa que está estabelecida no conselho de Paulo. Quando tudo está tumultuado ao nosso redor, nós experimentamos uma paz interior que transcende a nossa compreensão muitas vezes, as circunstâncias internas e externas. A lição da verdadeira paz, na verdade, quando nós buscamos a Deus, nós entendemos que vem dele, é algo que o mundo não pode dar. E aqui eu quero lembrar aquele texto que Jesus diz aos discípulos: eu vos dou a minha paz, eu não vos dou como o mundo dá. Essa paz que o mundo oferece é transitória, passageira. Essa paz que você sente vez ou outra tem a ver com satisfação, com bem-estar. A paz de Jesus não é. Ele mesmo se levantou: eu vos dou a minha paz, mas eu não dou a minha paz como o mundo dá. Através do caminho que Paulo aponta da oração, nós alcançamos a paz no periférico de entrada, que é a mente, e naquilo que escorre do periférico de entrada, que é a mente para o coração, porque depois que desce daqui para aqui, aí piora, aí você adoece, aí você se complica na vida, porque enquanto aqui você pode até espantar, mas depois que desce para o coração, mas ele diz que o Senhor guardará a sua mente como o capacete da salvação, e como a couraça da justiça, também protegendo o seu coração, guardará as vossas mentes e os vossos corações. A paz de Deus, não apenas a paz com Deus, mas a paz de Deus, todo o tempo. Isso é reconhecer a suficiência do Senhor, e dizer: meu Deus, o Senhor é o único que pode me dar paz, diária, completa. E nós precisamos entender isso urgentemente, porque senão vira um manicômio de gente adoecida, que toda hora fica recorrendo, fala: mas não é crente. E eu não estou aqui, já passei por vários pontos aqui, não estou aqui dizendo que nós não temos dificuldades, irmãos, mas esse conselho nós estamos seguindo? Nós estamos andando dessa forma? E eu quero terminar com o verso 8, pode projetar? É o meu último ponto. O que vai lhe ajudar muito, e vai ajudar aquela igreja, e ajudou aquela igreja no conselho de Paulo, está no verso 8. Quando Paulo vai dizer, finalmente, e aí ele vai terminar, por isso finalmente, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, perceba o conselho, como ele termina, tudo que é responsável, é isso? Respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe. E do que Paulo está falando? De relacionamento, de guerra externa, interna, de conflitos. Onde está a saúde mental das pessoas? Eu venho dizendo aqui há algum tempo, como é que eu sei que é bom? Se parece com Jesus, é puro igual Jesus, é bom igual Jesus? O crivo está aí, pode deixar o verso aí. A verdade é que muitos são afetados na mente, emocionalmente, começa pela mente, que é o periférico de entrada, não se apercebem o que olham, não se apercebem onde andam, o que buscam, aonde está a sua esperança,
Pelo contrário, o apóstolo termina finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Para de ficar ouvindo mentiras. Para de atirar para todo lado e ouvir tudo que é gente. Não, mas pastor, Paulo disse que examinar de tudo retém o que é bom. Não, ele não está falando de outra coisa. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de outra coisa, está falando daquilo que se pregava naquela época. Ele vai, examine, né? Não deixe de ouvir, mas tem pessoas que atiram para todo lado, vai do horóscopo até, tem crente que todo dia abre lá a revistinha digital para ver o que está dizendo do dia dele. Pelo amor de Deus, ele diz tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. Aí quer ter uma mente, não quer estar ansioso, não quer estar deprimido, mas ele diz tudo que é justo, tudo que é puro. O que é o contrário de pureza? Fica sujando a mente e o coração todo o tempo. Tudo que é amável. Tem muita gente ruim vestida de ovelha. Tem muito pastor vestido de quê mesmo? Sei lá. Hã? E ovelha também, né? Mas é lobo. O texto sagrado trata sobre isso em diversas áreas, partes, no Velho e no Antigo Testamento, no Novo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama, sabe que é ruim, sabe que não vai dar certo. Por que vai se envolver com aquilo? Por que quer aquilo? Acaba vem te oferecer marque multinível, fuja, tudo já sabe. A fama é ruim. Já teve gente presa nessa cidade, quase todo o Brasil, e tu ainda, não, mas é porque aí vem com uma história, uma roupagem nova, tu já não sabe que aquele negócio vai dar cadeia, a Polícia Federal vai bater na tua porta. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se existe algum louvor, seja aquilo que ocupe os vossos pensamentos, a gente alimenta essa ansiedade, esse caminho que muitas vezes pode parar numa depressão, numa perspectiva de vida horrível, que te coloca assim, deprimido, sem forças para nada na vida e na vida espiritual, porque você provoca isso. Paulo, depois de aconselhar e dar um antídoto, que é a oração, ele diz, mas escute, ore, interceda, suplique, agradeça, a promessa se cumprirá, haverá paz no seu coração. Não deixe de tomar o remédio, se for o caso, do primeiro ponto. Você vai ter força para lutar contra o diabo, segundo ponto, porque você está cheio de Deus, conhece as suas promessas, terá paz, mesmo o diabo oprimindo, falar, não, vai dar certo, afinal Deus vai chegar e a vitória é certa. Agora, jamais, ele diz, finalmente, para que isso continue, limpe sua mente, delete essas coisas, mude sua forma de viver, viva o Evangelho de Jesus puro, santo, de boa fama. Para, como crente, de ficar atrás dessas coisas que não combinam com Jesus. Então não combina com você. Amém, meus irmãos? Eu termino essa palavra, os músicos podem vir perguntando a você, e você não precisa me responder, apenas no seu coração. A que você tem buscado? Quando as coisas começam a acontecer de forma não agradável na sua vida, e isso não é incomum, e quando não vão dando certo. Quem é a sua prioridade? Jesus, quando trabalha a perspectiva da ansiedade, ele vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus, fala de Jesus. Pedro vai dizer, lance sobre ele. Paulo vai dizer, leve a ele em oração, sempre apontando para Jesus. Sempre apontando para Jesus. Eu posso ir para o médico, mas eu vou apontando para Jesus, colocando diante do Senhor. É tudo. Porque o que nos falta muitas vezes é essa paz dentro do nosso coração, que vai tomar a mente e o coração. Mude. E a partir de hoje pare de se contaminar com coisas que não prestam. Há muita coisa boa da tecnologia, muita coisa boa. Ela facilita aqueles que não podem de fato ouvir, estão ouvindo a transmissão desse culto. Ela nos ajuda a estudar mais rapidamente. Ela tem facilitado as academias, elaborações de projetos, doutorados, pós-doutorados, em todos os sentidos. Ela tem ajudado os pastores na elaboração de sermãos.
a inteligência artificial nas suas mais diversas áreas. Há Bíblias aí sensacionais, a Logos é uma delas, que é uma inteligência artificial que você coloca um texto, fala o tema e ela constrói todo um sermão, te dando todas as melhores possibilidades de comentário, dos melhores que existem. Tudo isso é bom, mas sem depender de Deus, sem buscar a Deus, sem entender de Deus e sem estar aos pés dele, buscando o seu Espírito, o fruto da paz. A tecnologia é boa, tem vindo, as pessoas podem ser operadas por um médico especialista dos Estados Unidos hoje, por causa da tecnologia, a inteligência artificial. Você pode chegar, antes de chegar na sua casa, mandar o portão abrir pela Alexa, ou Google não sei o quê, ou Siri. Há tantas coisas boas, mas elas também podem destruir a vida e a mente de uma pessoa, porque há tanta porcaria na internet, que vai tirando a pureza, não é justo aquilo, não tem nada a ver com Jesus Cristo, e aí depois você não sabe por que está deprimido, ansioso e inseguro, porque não tem a promessa de Deus no coração, porque não conhece a sua palavra. Vamos ficar de pé? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nos ajude a caminhar seguros, a depender exclusivamente dEle, sentados ou em pé, com os olhos fechados. Vamos fazer uma oração antes de louvarmos e irmos para os avisos. Pai querido e Deus amado, nós queremos apresentar diante do Senhor a vida da Tua igreja, os que estão aqui, os que estão em algum lugar ouvindo a transmissão deste culto, sabedores de que depois da queda somos tão frágeis e dependentes, Pai, do Senhor, o medo, essa ansiedade, por vezes os nascedouros que ela traz, os filhotes, por assim dizer, os traumas, até a depressão, por vários fatores que vimos, e nós temos esquecido que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus, e nós temos esquecido que em primeiro lugar devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, e nós temos que esquecido de levar para Ele toda a nossa ansiedade em oração, súplicas e ações de graça, porque é uma promessa por trás disso tudo, é a Tua paz que vai encher o nosso coração e a nossa mente. Ajuda a Tua igreja, não só a Betel, a igreja de Jesus Cristo nesses dias, a entender que a solução, que o antídoto para todas essas mazelas da vida do homem que caiu está na presença de Deus, na esperança no Senhor, porque sempre foi assim. Os nossos, aqueles que vieram bem antes de nós, nunca tiveram as facilidades que nós temos, mas tiveram as mesmas dificuldades, e eles iam aos pés da cruz. E é o que queremos nessa noite, buscar ao Senhor, e eu quero orar e pedir por aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, que não sabem como sair, mas hoje entenderam que é com simplicidade, com o coração quebrantado, é clamando ao Senhor, é perseverando em clamar ao Senhor, que virá, porque o Senhor não falhará na sua promessa. A paz, Pai, que a Tua paz tome cada coração aqui, de cada um daqueles que estão orando, e nós oramos também por outros que talvez nem consigam nesse momento, que a Tua paz, Jesus, que a Tua paz tome o coração e a mente dessas pessoas, para que elas descansem e confiem na soberana vontade de Deus, na soberania daquele que criou, que sustenta e que governa todo o universo. Em nome de Jesus nós oramos, aplica a Tua palavra em nossos corações, nós te agradecemos, amém.